Alô, amantes de japonês. Alô é ótimo, não é telefone? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula, aula número 7 desse mini curso de japonês, que é o meu objetivo. E se você assistir todas as aulas, vai ser cumprido. Esse objetivo é chegar no final da 10ª aula com a seguinte conclusão. Japonês não é tão difícil assim. Bora nessa? Aula número 7 depois da vinheta. Essa semana tem vinheta nova, virei cantor, gente! Que é isso? Que chique! Destrave seu japonês comigo. Rapaz! Aí ela só não conseguiu me fazer ficar mais bonito, né? É porque é mais bonito que eu já sou. Meu Deus. Desconsidera isso, desconsidera, tá? Vamos pra aula, porque se você ficar enrolando e querer ficar fazendo graça aqui, você só vai se atrapalhar, se atrapalhar. Vamos lá para o slide, aula número 7. Lembrando que nas aulas 5 e 6 nós vimos uma introdução a respeito dos verbos, tá? Alguns verbos, acho que foram 6, né? 6 verbos bem básicos no japonês, cada um nos seus devidos grupos e como se conjuga eles na forma polida, tá? Na forma polida. Hoje nós vamos ver aqui, vou puxar para nós os slides, o tema da aula número 7. Esse daqui, olha só. Estrutura SOV e mais partículas, né? As partículas, as partículas, as partículas. E o meu cachorro latindo lá fora, o menorzinho chamado Show está latindo lá fora. Aula 7. Então nós vamos entender o que é estrutura SOV e nós vamos fazer mais um apanhadinho das partículas, porque para essa estrutura aqui, nós precisamos entender mais algumas partículas, tá? É uma estrutura básica do japonês. Vamos limpar essa bagunça e ver o que significa essa estrutura SOV. Tem alguma coisa me incomodando aqui, mas eu já consegui, tá? É esse daqui que significa SOV. Sujeito, objeto ou verbo. Ou como eu costumo dizer, às vezes uma frase não tem apenas o objeto do verbo, tem muito mais coisas como predicado, né? Então a gente coloca SPV, que é sujeito, predicado e verbo. Lembrando que no japonês, no português, o nosso bonito e complicado português também é sujeito, verbo e predicado ou objeto. Tá? Aqui no nosso caso é SVO ou SVP, certo? Então aqui nós temos uma explicação para isso. Olha aqui, como nós diríamos em português, eu como maçã, mas em japonês, eu maçã como. O verbo vem sempre no final da frase, via de regra, tá? Sempre. Nós temos aqui alguns exemplos aqui para nos ajudar nesse sentido. Aqui, ó. Ringo o tabemasu. Ringo é maçã. Nós temos aqui uma partícula que daqui a pouco nós vamos aprender o que significa, para que é a função dessa partícula. E tabemasu quer comer, como maçã, tá certo? Verbo no final. Aqui outro. Watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Mais uma vez. Sujeito, eu, watashi. Nihongo, japonês. Benkyou shimasu, estudo. Eu, japonês, estudo. Não é eu estudo japonês. Não é eu como maçã. Eu, maçã, como. Precisamos entender isso porque isso é básico no japonês, tá? O verbo sempre vem por último. Via de regra é isso. É que nem. Como que chama aquele personagem? Aquele personagem do Jedi é Yoga, né? O mestre Yoga, que ele fala desse jeito. Ele sempre coloca o verbo por último, né? Verbo por último. Então isso é normal em algumas línguas e é normal no japonês, correto? Uma vez entendido isso, nós precisamos identificar e aprender a respeito de outras partículas, nível básico aqui, para nós entendermos o que o objeto, né? O que o predicado é, né? Da maneira mais simples possível, nós vamos tentar fazer isso, tá? A importância crucial das partículas. Por que ela é muito importante, tá? Porque essas partículas, nós já vimos isso na aula 3 um pouquinho, como está escrito aqui, tá? São pequenas palavras que vêm depois de uma palavra. É um substantivo, um pronome, tá? E ela indica o que é essa palavra que vem antes dela, né? Aqui tem a palavra, aqui tem a partícula.
ela indica o que é essa palavra, qual que é a função dessa palavra na frase. Se é o sujeito, se é o tópico, se é o objeto, se é a direção, enfim, tem várias funções, tá? Ela funciona como cola ou como argamassa, tá? Agora nós vamos aprofundar um pouquinho. Inclusive aqui, ó, tem muito legal isso aqui, ó. Isso aqui define bem, tá? Cada tijolinho é uma palavra e a argamassa ou cimento é como as partículas, tá? Então, vai como que montando as frases assim. Sempre a palavra é a partícula, a palavra é a partícula, tá? Isso aprendendo o japonês corretamente. Claro, deixa até aparecer aqui. Claro, japonês nativo, quando ele fala japonês, ele fala todas as partículas certinho? Não! Igual nós erramos o nosso português. Cometemos muitos erros de português? Cometemos, tá? Só que existem partículas que se a gente não falar, o japonês entende. Até nós entendemos. Agora, existem partículas, se nós colocarmos errado ou nós não falarmos, dá uma ideia diferente. Então, realmente, seria bom nós aprendermos a função das partículas, tá? Elas muitas vezes não têm tradução. E se nós soubermos a função, naturalmente a partícula vai vir quando nós somos avançando no japonês, tá? Ok? Então vamos lá. Vou sair daqui, vou me apagar e vou limpar essa bagunça. Vamos ver algumas partículas aqui. A primeira partícula que nós vamos ver, na verdade, que nós vamos recapitular é a partícula A. Ela indica o tópico da frase, tá? Muitas vezes o tópico da frase e o sujeito, eles são o mesmo elemento da frase. Não pode coincidir. Mas o enfoque é sobre o que nós estamos falando. Por isso que muitos professores, e eu já ouvi por aí muitas explicações, para nós diferenciarmos o A, principalmente do H, falam assim, ó, quanto a tal coisa, quanto a... ou falando sobre tal coisa. Então pense nesse lá como algo parecido com isso. Claro que você não precisa colocar isso numa tradução que você faz, tá? Porque senão ia ficar muito grande. Mas esse é o foco, não. Essa é a função dessa partícula, indicar que o que vem antes é o assunto. Então, quanto a isso, a respeito disso, eu quero dizer outra coisa. Aqui nós temos alguns exemplos. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa. Então, um tópico, eu quero falar sobre mim. Então, quanto a mim, gakusei desu, sou estudante, tá? Claro que a gente vai só, eu sou estudante e dizer que o tópico sou eu. Simples assim, tá? E mais uma aqui. Kare wa sensei desu. Kare é ele, tá? Ele é o tópico. Coincidentemente, frases curtas como essa, ele acaba sendo o sujeito também. Sensei desu é professor. Então, quanto a ele, a respeito dele, é professor. Ele é professor, o tópico é ele. Certo? Aqui nós temos uma figura do aluno e do professor. Tá certo? Então, recapitulando rapidamente a partícula A, o A é a partícula do tópico da frase. Limpando bagunça e passando para a próxima. E ali vai estar tudo aqui. Nós temos a partícula O, que é a partícula do objeto do verbo, aquilo que recebe a ação. Nós temos aqui dois exemplos, inclusive que nós já colocamos nessa aula, né? Ringo o tabemasu e Nihongo o benkyou shimasu. Estudo japonês como maçã. Percebe que, como está escrito aqui, maçã é o objeto de comer, é o alvo, como o que, como maçã. E também, japonês é o objeto de estudar. Eu estudo o que? O japonês. Então, quer dizer que é só perguntar o que para o verbo que a gente acha o objeto do verbo e colocamos a partícula o? Na maioria dos casos, sim. Existem algumas exceções, mas são poucas exceções, não. Existem algumas exceções, as exceções nós vemos depois. A maioria das vezes nós perguntamos o que, o verbo, nós achamos
o objeto do verbo e sinalizamos ela com essa partícula. E como nós vamos colocar no computador ou no celular, nós registramos WO, mas quando nós vamos pronunciar apenas O, tá? Apenas O. Ok? Uma outra pergunta que também é bem feita, né? Que pode usar o é quem. Por exemplo, eu ensino a Maria. Eu ensino quem? A Maria. Maria o oshiemasu. Então, a pergunta quem também é uma pergunta comum para nós identificarmos o objeto do verbo, aquele que recebe a ação do verbo. O verbo, a ação do verbo é o verbo praticado nela, né? Então, ou seja, eu ensino quem? Eu ensino ela ou a Maria. Eu estudo o quê? Eu estudo o japonês. A ação é praticada em cima desse objeto, que nós chamamos de objeto do verbo. Ok? Então, essa é a função da partícula O. Vamos para a próxima? Limpando essa bagunça, o próximo é partícula ni. Sinceramente dizendo, eu não deveria dizer isso, tá? Mas a partícula ni é a partícula que tem mais funções dentro do japonês. Aqui nós vamos ver 3 funções que são as mais comuns, tá? Nessas funções, e especificamente essa partícula, nós precisamos colocar. A omissão delas pode dar uma ideia diferente na frase. Então, a partícula ni a gente sempre usa, nós sempre usamos. Tá? A partícula A, a partícula O, a partícula H, dependendo da situação, se nós não usarmos, o japonês não vai entender outra coisa, tá? Vai entender exatamente aquilo que nós queremos falar. Mas na partícula ni, aí o negócio é mais embaixo, nós precisamos colocar ela, tá certo? Entendido isso? Deixa eu sair daqui. E nós vamos ver, ni indica o destino, ele indica um tempo e indica um objeto direto. Tá? E é nessa ordem que é o destino, para onde nós estamos indo, ou para onde nós estamos voltando. Envolve também verbos de movimento, tá? Ir, vir, voltar e assim por diante. Tempo, tá? Um tempo, mas esse tempo aqui, ó, tempo específico, tá? Aquele que não muda com a passagem do tempo, tá? Não é um tempo relativo. Então, 7 horas é um tempo específico. Qualquer hora do dia que você falar 7 horas, 7 horas é aquilo que aponta no relógio 7 horas. Agora, se nós falarmos amanhã, se eu falar amanhã, hoje, dia 1º de setembro, amanhã é dia 2 de setembro. Mas se eu falar amanhã, na semana que vem, dia 8 de setembro, amanhã será 9 de setembro. Então, nesse caso, tempo relativo, a partícula ni é opcional, tá? E na maioria das vezes o japonês não coloca. Mas quando é tempo específico, nós precisamos colocar. E objeto indireto também, respondendo essa pergunta, para quem? Para quem? Para quem eu estou fazendo alguma coisa? Em benefício de quem? Também é partícula ni, tá? 3 usos. Indicar o destino para onde nós estamos indo, indicar o tempo em que nós estamos fazendo determinada ação e indicando para quem nós estamos fazendo determinada ação. Exemplos. Aqui, ó. Gakkou ni ikimasu. Aqui, o ni indica o destino, que é a escola. Vou, verbo ikimasu aí, para a escola. Outro exemplo aqui. 7 時に起きます. Aqui, 7 horas é um tempo específico. Então, para identificar isso, para sinalizar isso, 7 時に, o verbo okimasu é acordar ou levantar. Acorda às 7 horas. Mais uma aqui. Kanojo ni agemasu. Kanojo é ela. Kanojo ni, para ela. Agemasu é dar. Ou seja, eu dou alguma coisa para ela. É o objeto direto. Para quem? Para ela. Tá vendo aqui? Se eu não coloco essa partícula, falo kanojo agemasu, eu posso estar passando a ideia de que ela dá. Mas não é isso. Para ela, né? Kanojo ni agemasu, dou para ela.
Então, por exemplo, aqui poderia ser kanojo wa, né? Kanojo wa agemasu. Então, aí sim, kanojo wa agemasu, ela dá alguma coisa para alguém que não está especificado dentro da oração. Kanojo ga agemasu, ela também, o sujeito, é ela que está dando algo. Mas aqui está sendo dado para ela. Então, essa partícula ni que não pode faltar. Não pode faltar. Tá certo? Tudo bem, espero que você tenha entendido. Então, aqui nós temos a nossa imagem mnemônica de um garoto acordando às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã que está aqui? Não estou vendo direito. Não, 10? 10. Acho que ele perdeu a hora. Enfim, vamos limpar essa bagunça e vamos para a nossa próxima partícula. Qual será a próxima partícula? Partícula D. A partícula D. A partícula D, ela indica um meio, como nós fazemos, um instrumento, com que nós fazemos, ou o local da ação, onde nós fazemos. Olha só, como nós realizamos uma ação, com que nós realizamos uma ação e onde nós realizamos uma ação. Tudo com a partícula D. Certo? Vamos lá. Primeiro exemplo. Basu de ikimasu. Voo de ônibus. Ikimasu é ir, mas eu estou indicando o meio que eu estou indo. Como eu estou indo? Estou indo de ônibus. Então, quando nós perguntamos como eu realizo a ação, como? Muito provavelmente vai ser a partícula D. Basu de ikimasu. Mais um exemplo aqui. Foku de tabemasu. Foco é garfo, tabemasu comer. Foku de tabemasu, eu como de garfo. Garfo é um instrumento. Eu como com o quê? Com o garfo. Olha aqui outra pergunta. Com o quê? Com o garfo. Foku de tabemasu. Lembrando aqui, ó. Basu ni ikimasu. Eu vou para o ônibus. Basu wa ikimasu. O ônibus vai. Ver como que é importante nós colocarmos a partícula correta. Vou até aparecer aqui, tá vendo? Eu estou todo bagunçado aqui. Por exemplo, vou repetir, ó. Basu ni ikimasu. Eu vou para o ônibus. Ou alguém vai para o ônibus. Basu wa ikimasu. O ônibus vai. Basu de ikimasu. Alguém vai de ônibus. Essa é a diferença. Então, realmente, existem partículas e D é um outro exemplo que nós precisamos sempre colocar, porque indicam coisas importantes dentro da oração. Okay? Vou aqui me apagar e vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo, o que vai aparecer na tela agora, restaurante tabemasu, como no restaurante. Aqui é a pergunta, onde pratico a ação? No restaurante, local, restaurante. Restaurante tabemasu. Eu coloco uma outra coisa aqui, né? Restaurante tabemasu. Não serve, porque o ni é só para destino. Restaurante tabemasu. O restaurante está comendo o quê? Essa é a ideia, tá certo? E aqui nós temos uma imagem mnemônica, tá? De uma pessoa indo de ônibus, tá? Fazendo referência a essa primeira frase. Ok? Estamos entendendo? Estamos, né? Nossos alunos aqui são inteligentes. E eu acho que essa daqui é a última. Deixa eu só conferir se é a última mesmo. Dá uma olhadinha na minha cola. Exatamente, eu não sei. Exatamente, é a última. Então, to, que é a partícula, ela pode ter dois usos mais básicos, né? Como e, quando você alista substantivos, ou como com, quando você vai fazer alguma coisa com alguém. Exemplos. Tomodachi to ikimasu. Tomodachi, amigo, ikimasu, ir. Tomodachi to, o amigo é companhia. Eu vou com o amigo. Eu falo tomodachi ni ikimasu. Eu vou até o amigo. Eu falo tomodachi wa ou tomodachi ga ikimasu. Ele, o amigo, é que vai.
Tá vendo a importância da partícula correta? Mais um exemplo aqui. Ringo to banana wa kudamono desu. Ringo, maçã, banana é banana mesmo, kudamono, fruta. Ou seja, a maçã e a banana são frutas. Então aqui nós estamos apenas alistando dois substantivos e esse to entra na função do e, tá certo? Então essas são as duas funções principais da partícula to. Existem algumas mais avançadas, mas isso é para depois, correto? Essas são as mais básicas. E aqui nós temos aqui, ó, um comendo a maçã, ou melhor dizendo, a banana, o outro comendo a maçã, e os dois, um está indo com um amigo, não sei para onde, mas estão indo passear, correto? Vamos então fazer um pouquinho de exercícios aqui, vamos lá. Ok, exemplos práticos com frases mais complexas, tá? Lembrando que nós vamos usar as partículas e vamos manter essa estrutura SOV. E nós vamos ver que dentro desse o que é o predicado, nós vamos ter mais do que um elemento. Ok? Vamos lá, presta atenção, é bem interessante isso daqui, ó. Watashi wa kisaten de kohi o nomimasu. Watashi, eu, wa indica que ele é o tópico. Coincidentemente, ele também é o sujeito. Então, o sujeito veio primeiro, S. Tudo isso daqui, até aqui, ó, é o predicado, o objeto, né? Mais predicado. E o verbo nomimasu, o verbo é beber. Beber, ok? Eu bebo o quê? Eu bebo café. O rio, tá vendo? A partícula o indica o objeto do verbo. Tá? Saten, cafeteria japonesa. Então aqui indica o local em que eu pratico a ação. Qual ação? Beber o café. Então nós temos aqui 4 bloquinhos, por assim dizer, tá? Watashi wa, a partícula vai junto para sempre, para indicar a função. Saten de, na cafeteria. Kohi o café. Nomimasu, beber. Tá certo? Então, na verdade, via de regra, tá? O mais natural em japonês é nós colocarmos o sujeito na frente e o verbo por último. E todo essa a gente coloca no meio. E o que a gente coloca no meio aqui pode ser trocada a ordem? Pode. Então nós poderíamos dizer o seguinte: Watashi wa kohi o kisaten de nomimasu. Tá certo? Tá certo. Nós podemos trocar a ordem do que vem no predicado. Só que nós temos que levar a partícula junto, tá? A palavra, mas a partícula junto. Então, é como se fosse blocos de Lego mesmo. Carrega a palavra junto com a partícula. Palavra junto com a partícula. Sujeito na frente, que é a forma mais natural. O verbo por último, que é uma regra gramatical japonesa. E o resto a gente pode trocar. Evidentemente, essas frases que nós colocamos aqui é a maneira mais natural que o japonês falaria, tá? Ok? Mais um exemplo aqui. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Watashi wa basu de gakkou ni ikimasu. Aqui nós temos watashi wa. Wa indica que eu sou o tópico. Coincidentemente também é o sujeito, tá? Não poderia ser tanto watashi wa como watashi ga. Ok? Poderia ser também o watashi mo, eu também. Basu de, ou seja, esse basu de indica a maneira ou como eu vou de ônibus. Gakkou ni, escola ou para escola, ikimasu é o verbo ir. Tá vendo? Aqui também, 4 blocos. Poderíamos falar, watashi wa gakkou ni basu de ikimasu. Também tá certo. Podemos trocar a ordem das palavras, mas nós temos que levar a partícula junto. E por último, esse último exemplo que nós temos aqui. Watashi wa tomodachi to nihongo o benkyou shimashita. Eu estudei japonês com um amigo. Watashi é eu, é o tópico, é o sujeito da frase. Tomodachi to, esse to é com amigo, é companhia. Nihongo, idioma japonês.
Benkyou shimashita. Estudei no passado. Eu estudei o que? O idioma japonês. O japonês. Com quem? Com o meu amigo. Então, nós temos aqui também 4 blocos, tá? Então, esses dois aqui do meio, nós podemos trocar? Podemos. Watashi wa nihongo o tomodachi to benkyou shimashita. Mas quando nós fazemos isso, nós colocamos a partícula junto, tá? Ok? E aqui nós temos um exemplo das menininhas novinhas tomando um café junto, correto? Deixa eu limpar essa bagunça e voltar aqui para a vossa tela. Quando nós gravamos 3 vídeos no mesmo dia, nós ficamos assim, com um pouquinho menos de força. Eu não vejo a hora de ir lá para a cozinha e comer meu cuscuz. Mas antes disso, eu vou me despedir de uma maneira digna, tá certo? Entendo que essa aula não foi uma das mais fáceis, né? As partículas é um conceito novo para nós, não existe no português, existe no japonês. Mas nós entendemos bem a importância delas. E elas vão sempre junto com a palavra que vem antes, né? Elas identificam a função da palavra que vem antes, na verdade. É assim, essa é a função das partículas. É um ponto que nós, desde o começo, precisamos como que martelar nisso. Mas uma vez aprendido a função das partículas, e talvez algumas palavrinhas que elas substituem no português, não fica tão difícil. E com o tempo também nós vamos ver que existem partículas que nós podemos omitir, que não vai comprometer o significado da frase, mas existem partículas que nós temos que usar, porque senão compromete, dá um sentido diferente na frase, assim como eu tentei colocar em alguns exemplos na explicação que eu dei. É claro que esse tipo de coisa é com prática e repetição que nós vamos nos familiarizar. Mas qualquer aula sobre qualquer coisa de japonês, vai ter umas frases lá com a partícula, vão ser falado coisas com partículas, e a gente vai realmente aprendendo, porque, como que se diz assim, não tem como você ter um diálogo com um japonês sem partícula, tá? Vai chegar uma hora que você vai precisar usar alguma partícula. Okay? Por isso que é bem essencial, é uma coisa básica, mas tem que ser aprendida no começo para nós entendermos. É uma parte teórica da gramática, é um pouquinho chata, mas uma vez passado por esse obstáculo, por assim dizer, nós conseguimos progredir e aí o nosso progresso vai, porque aí é só ter mais vocabulários, a gente não vai ficar tanto nessas lições ou nessas teorias gramaticais, tá certo? Espero que você tenha entendido. Por último, eu vou só dizer que vai ter na descrição do vídeo um link para você preencher um formulário se você quiser ter aula comigo, quiser ter meu acompanhamento. Vai ter um outro link, ou alguns outros links com algum exercício para que nós possamos solidificar ou exercitar aquilo que nós aprendemos nessa aula. E por último, eu vou deixar aqui 2 vídeos. Eu mesmo vou escolher, o outro eu vou deixar que o YouTube escolha. Mas os 2 vão ser do meu canal para que você continue aprendendo mais japonês. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Vou me despedir com a minha vinheta antiga, tá? Que é aquela um pouquinho maior. Mas eu te vejo na próxima semana ou no próximo vídeo. Esse vídeo aqui é vídeo de quarta-feira, né? Vídeo de quarta-feira. Então acho que vai dia 10 de setembro é que ele vai no ar. Eu acho, não sei. Enfim. Então até a próxima. Matané, vamos vinhetar, vinheta número 3. Destrave seu japonês comigo. Eu acho que eu errei a vinheta. Essa daqui é a vinheta número 2. Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança